Eu me chamo Elza Manuler e sou membro efetivo e diretora regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo. Eu quero primeiramente agradecer à diretora científica, nossa colega Silvana Rea, e sua equipe no segundo simpósio da Bienal da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, Fronteiras em Movimento, para coordenar esta mesa tão instigante sobre o tema Assexualidade nos umbrais entre política e psicanálise. E quero agradecer também às queridas colegas palestrantes que se dispuseram gentilmente a se apresentarem aqui conosco. Primeiramente, a nossa convidada Paula Peron, que é doutora em Psicologia Clínica e docente da PUC São Paulo, psicanalista também pelo Instituto Sede Sapiens. E a colega Luciana Sadi, que é membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, em Psicologia pela PUC São Paulo, autora de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, e autora de vários livros. Nós teremos, então, as duas apresentações das palestrantes e depois uma conversa com o público. Quem quiser já ir mandando as próprias questões e perguntas, se quiserem, podem fazer isso. Passo a palavra para Paula Peron para apresentar o seu trabalho, A Sexualidade nos Umbrais entre Política e Psicanálise. Olá, bom dia a todas e todos. Bom dia, Elza, bom dia, Luciana. Fico muito contente de estar aqui para essa conversa e agradecida pelo convite, pela oportunidade. E, bom, como o tempo é curto, vou logo para o meu trabalho para depois a gente poder conversar. Esse meu trabalho, que eu vou apresentar aqui para vocês com a intenção de diálogo, né? Acho importante levar essa conversa para além dos meus lugares habituais, ele deriva de um trabalho que eu faço na PUC e também no meu consultório particular, né? Eu sou professora do curso de Psicologia da PUC e eu atendo, aliás, eu supervisiono alunos que trabalham com a população transexual de rua, em vários equipamentos de São Paulo. E eu também supervisiono no consultório particular alunos, ex-alunos, especialmente ex-alunos, que já na sua formação de psicanalistas continuam trabalhando com essa população, né? A população LGBTQ+, só que de rua, que é atendida em equipamentos de saúde ou de assistência social ou outros equipamentos da sociedade civil. Então, esse é um trabalho instigante, esse é um trabalho difícil, né? E ele me faz pensar bastante na lacuna entre a nossa teorização na psicanálise e o trabalho clínico em si, né? Então, esse trabalho que eu escrevi aqui para conversar com vocês, ele deriva especialmente da tentativa de aproximar esses dois polos, né? O que a gente pensa, escreve, teoriza e aquilo que a gente faz no trabalho clínico com esses pacientes, né? É óbvio que tem uma dimensão política aí ligada ao trabalho com a sexualidade, né? Há uma natureza interligada entre poder e sexualidade. E o trabalho do analista está sempre, de alguma forma, articulado ao papel da clínica na sociedade, né? Isso implica necessariamente uma presença política. Aqui resume bastante o que eu quero dizer, depois a gente pode conversar melhor, mas me interessa pensar sobre a posição e o poder da psicanálise na discussão sobre as sexualidades contemporâneas, né? Essa população, ela também é fortemente representada por uma militância política, né? E é importante também delimitar as diferenças, as grandes diferenças entre o campo da psicanálise e o campo da militância, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar bastante das críticas que nos vêm dirigidas deste campo, a partir desse campo, para repensar certas posições psicanalíticas, né? E aí, para representar essa crítica, eu escolhi falar do Paul Preciado, talvez alguns de vocês conheçam, né?
Ele tem alguns livros publicados em português. Um deles é o Testo Junkie, o outro é o Manifesto Contrasexual, e o último deles chama-se Um Apartamento em Urano. E ele fez uma fala em novembro do ano passado, em Paris, para a escola de psicanálise, com várias críticas que eu vou tentar tomar aqui para a nossa conversa. Então, vou contar um pouquinho dele. É o Paul Beatriz Preciado, nasceu Beatriz Preciado em 1970 na Espanha, é um escritor contemporâneo, filósofo e curador, cujo trabalho foca nas questões de identidade, gênero, arquitetura e sexualidade. Ele se descreve como um dissidente do sistema sexo-gênero. Ele é um pesquisador e professor de História Política do Corpo, Teoria do Gênero e História da Performance, é na Paris 8, e nega o caráter biológico da transexualidade, ressaltando sobretudo o aspecto político e acentuando que a sexualidade é singular, é móvel, difusa e múltipla. Ele afirma que o regime de gênero binário, homem, mulher, hétero, homo, faz um controle político das sexualidades e aponta que nossas sexualidades são ficções discursivas. Isso bastante na esteira do Michel Foucault, né? Ele trabalha bastante com as categorias Foucaultianas. No entanto, ele enfatiza a presença dos corpos e a incorporação, a encarnação dessas práticas discursivas. Como homem trans, afirma estar constantemente questionado sobre sua ficção sexual política, é assim que ele chama o seu gênero, diferentemente das formas hegemônicas da sexualidade. Segundo ele, as ficções políticas de gênero, ser mulher, ser homem, ser trans, são sempre limitadas e, apesar de serem formas de incorporação prostética, se fazem passar por naturais. Para ele não há sexos, mas usos dos corpos, que são divididos entre os proibidos e aqueles considerados naturais, ou seja, definidos sempre em relação e não essencialmente. Ele afirma que tanto a masculinidade quanto a feminilidade estão sujeitas às tecnologias sociais e políticas de construção e de controle dos corpos. E assim, o sexo seria uma tecnologia biopolítica de controle dos corpos, instrumentos, usos e usuários sexuais. Eu vou trazer um pouquinho mais das teorias dele para a gente conversar com a psicanálise, então. Ele tematiza a contemporaneidade através de uma noção que ele chama de farmacopornografia, que seria o regime atual, onde a masturbação é incentivada, ao contrário do regime disciplinar moderno, onde ela era proibida. Essa sexualidade atual, que ele chama de farmacopornográfica, seria produzida no fechamento do sujeito, governada pela imagem fantasiada e representada, e pela cadeia simples de excitação-frustração em que se baseia, sustentada por hormônios que foram transformados em objetos de consumo e, através deles, controla-se as definições sexuais dos sujeitos. Por exemplo, ele fala de um marcador para o ser mulher como o ser consumidor de pílula anticoncepcional. O Preciado fala de uma dissolução de tais tecnologias químicas no corpo, tornam-se parte dele, e afirma que não há corpo humano universal, mas uma multiplicidade de seres humanos e tecidos racializados, sexualizados, generificados, ficcionalizados em homens e mulheres, embora iludidos de serem resultantes de leis transculturais, transhistóricas, imutáveis e naturais. Ele considera que as relações sexuais supõem relações de poder assimétricas e naturalizadas e coloca-se fortemente contra as políticas psiquiátricas, médicas, administrativas e jurídicas envolvidas nas mudanças de sexo. Esses dois últimos parágrafos que eu falei são assim um ultra resumo das ideias mais radicais dele, desses livros que eu citei. Mas o que houve é que esse pensador se apresentou em novembro de 2019 numa jornada da escola da causa freudiana,
que é uma escola fundada em 1981 e é signatária da Associação Mundial de Psicanálise, portanto, uma escola de tradição lacaniana. Essa escola fez um simpósio chamado Mulheres na Psicanálise, e o Preciado teve lá nesse simpósio criticando bastante a psicanálise lacaniana, né? Vale a pena ir atrás dessa apresentação, né? Ele saúda ali os participantes e ele afirma, está certo que entre eles não há nenhum não binário ou mutante, como ele prefere dizer, ou alguém que tenha renunciado à diferença sexual. Com isso ele gera um silêncio constrangedor na plateia, né? E ele vai ressaltar como ser transexual faz com que ele seja frequentemente caracterizado pelas teorias psicanalíticas como alguém à beira ou mesmo dentro da psicose, mas certamente além da neurose, como tendo uma incapacidade de resolver corretamente o complexo de Édipo, ou como alguém que sucumbiu à inveja do pênis, né? Ele, de forma bem-humorada, chama atenção para o fato de, em 2019, a gente ainda fazer um congresso sobre mulheres na psicanálise, como se a mulher não tivesse ainda um reconhecimento pleno enquanto sujeito político, né? E aí ele vai criticar bastante o regime de diferença sexual com a qual a psicanálise trabalha, né? E vai dizer que esse regime não é natural, mas fala de uma ordem simbólica, de uma epistemologia que é política, né? E que estaria em crise, né? Ele defende. Eu conheci o Preciado antes dele se tornar Paul, então às vezes eu me confundo e o trato de ela. Ele defende que a epistemologia da diferença sexual está em mutação e que vai ceder a uma nova epistemologia. Para isso, ele fala bastante do movimento transfeminista, do movimento queer, do movimento de denúncia da violência heteropatriarcal, mas também as novas práticas de filiação, de relação amorosa, de identificação de gênero, de desejo, de sexualidade e de nomeação. E aí ele pede que a gente não tente negar a cumplicidade da psicanálise com a epistemologia da diferença sexual heteronormativa, que, de alguma forma, preconiza identidades normativas, né? Ele vai dizer que a psicanálise não seria crítica dessa epistemologia dominante e que, às vezes, se apresenta como uma terapia para que o sujeito patriarcal colonial, nas palavras dele, continue funcionando, apesar do sofrimento que isso gera em muitos dos sujeitos, né? Ele considera insustentável continuar afirmando a universalidade da diferença sexual como fundante dos sujeitos, e a estabilidade das identificações hétero e homo numa sociedade onde é possível mudar de sexo, onde é possível se identificar como pessoa de gênero não binário, numa sociedade em que já há muitas crianças nascidas em famílias não heterossexuais e não binárias. Então, meu interesse por ele, eu acompanho há algum tempo já as ideias do Preciado, não me permitem descartar essa fala que é tão dura, né, e tão crítica, apressadamente, na defesa do Édipo e da psicanálise. Eu acho que aqui tem muitas questões para a gente pensar e acho que esse tipo de questão só chega desde fora da psicanálise, da filosofia nesse caso, né? Então, eu aponto que a gente concorda em muitos pontos, né? A sexualidade para nós também é múltipla, é disruptiva. As identidades homem e mulher são construídas ou na relação com o outro ou socialmente, a gente poderia resumir, né? Eu também estou certa de que a gente pode assumir a heterossexualidade não como um ímpeto biológico, mas sim como um dos resultados incertos de um longo processo de destino libidinal e agressivo, e que qualquer gênero pode ser resultante de inibições e sintomas, cujas bases teóricas Freud apresenta nos 3 ensaios, né? Aí eu citei aqui alguns autores que ressaltam, vou pular essa parte porque o tempo está correndo rápido,
alguns autores que ressaltam a relevância do texto, os 3 ensaios, né? E como foi importante ali Freud chamar atenção para a disposição que todos temos às perversões, né? Freud afirma nos 3 ensaios que temos a disposição para as perversões de toda a espécie, como uma característica humana geral e fundamental. Então, a gente pode tomar esse texto como um texto onde Freud trabalha muito para separar certas condições psíquicas do campo da psicopatologia, para questionar o campo da normalidade e, portanto, da legislação e do gerenciamento médico, né? Mas eu tomo aí a frase de um colega que tem trabalhado bastante essa questão, que é o Pedro Ambra, que diz o seguinte: a psicanálise é não toda subversiva, fazendo referência à teoria lacaniana, né? Já que ela opera uma subversão radical na clínica, mas mantém um saber, muitas vezes, do ponto de vista teórico, ou da enunciação teórica, um saber fixo. Eu reconheço isso na minha prática e na prática dos colegas. Eu acho que no trabalho clínico a gente enfatiza, estou certa disso, né, muito a singularidade, a ética do sujeito, a constituição identificatória, libidinal e agressiva de cada um daqueles que a gente escuta. A gente é capaz de escutar e analisar as multiplicidades das configurações sexuais, mas será que a gente produz uma ética do cuidado que consegue se desembaraçar dos limites teóricos e não patologizar as configurações sexuais menos dominantes? Eu achei interessante, no meio do caminho dessas questões, né, descobrir um site, através de uma colega que pesquisa o tema também, um site francês, PsySafe, onde é uma plataforma digital, né, que inclui analistas que são tidos como conscientes das dimensões sociais de opressão e sofrimento que incidem sobre as sexualidades não dominantes, né? O que acho que dá muita conversa para a gente, né? Tem aqui todo um problema relativo à identidade sexual do analista. Eu não sei se tem acontecido com vocês, mas já me aconteceu várias vezes. Um paciente gay que pede um analista gay, porque acha que ali se sentirá melhor ouvido. Acho que esse é um assunto para uma outra conversa. Apenas para a gente deixar apontado, né, que existe essa preocupação. O meu ponto é mais se somos capazes de reconhecer as dimensões sociopolíticas dos sofrimentos desses sujeitos. E será que a psicanálise, em suas teorizações e nomenclaturas, ela participa como causadora desses sofrimentos? Eu acho que eu estou no tempo, não é? Luciana, você agora. Bom, obrigada, bom dia a todos. Também queria agradecer a diretora científica, Silvana Reia, pelo convite e também por estar aqui na mesa com a Paula Peron e com a Elza fazendo a coordenação. Eu vou falar para vocês de uma investigação que eu faço mais ou menos há uns 20 anos e que em 2007 resultou numa dissertação de mestrado. E eu vou resumir, são 20 anos de pesquisa, então eu vou resumir um pouco minhas preocupações e vou dar aqui uma geral, digamos assim, para vocês, né? A primeira preocupação que eu pretendo dar uma resposta eu pensava assim, né? Como é que o comer ficou tão transtornado e se transformou num problema social cheio de medos e angústias, e esse comer transtornado, esse comer que virou um problema, acabou ampliando o número de pacientes com problemas alimentares e com insatisfações em relação ao corpo. Então, eu vou tentar responder um pouco essa pergunta, que foi uma das perguntas que me levou ao mestrado na PUC, que foi terminado em 2007. E a minha outra preocupação era como tratar em psicanálise esses pacientes. E aqui eu não falo dos pacientes
que tem os transtornos evidentes, digamos assim, como bulimia, anorexia e distúrbio compulsivo de alimentação. Eu falo de todos os pacientes que na nossa clínica falavam, preciso emagrecer 2, 3 quilos, e faziam uma dieta, emagreciam, passavam um tempo, engordavam de novo, e ficavam nessa briga com o próprio corpo, desde moças e meninos jovens, né, pensando nessa transformação corporal, até em pessoas adultas, com mais idade, depois dos 40, 50 anos, que tinham essa briga com o peso e com o corpo. E naquela época, eu comecei a me interessar por esse assunto, nos anos 90, a resposta que a psicanálise tinha era uma resposta fora da psicanálise, era faça dieta. E eu percebia que a dieta não levava o sujeito aonde ele queria e, em grande número de vezes, ela era a causadora do distúrbio compulsivo de alimentação, que é um sintoma que a gente encontra em todos esses quadros. E foi com essas reflexões e essa percepção na clínica, e também na minha história pessoal, que eu fui estudar um pouco mais esse tema. Eu vou falar um pouco aqui da história. Eu não sou, obviamente, historiadora, mas eu fiquei muito interessada em saber como é que as pessoas comiam ao longo da história. Como é que era o comer? Por que o comer nos nossos tempos, né, na atualidade, tinha ficado tão transtornado? Então, eu estudei vários autores da antiguidade, Vernon e depois Foucault, e vários discípulos do Vernon, para entender como é que os gregos, e como a antiguidade, comiam. Vou fazer aqui sempre um breve resumo, porque a pesquisa foi muito extensa, né? O que o Foucault vai falar é que na antiguidade a dietética ela problematizava tanto a prática sexual como a ingestão alimentar, mas o regime ele não fixava quantidades, ele negociava caracteres globais, ele tinha uma espécie de procurar melhorar a vida do sujeito, melhorar o desempenho sexual, sem contornar nenhum tipo de fatalidade. A dietética na antiguidade ela era uma espécie de recomendação do bem viver, da arte de viver, e jamais se pretendia a obediência ao saber de um outro. O grego, né, vamos pensar principalmente na democracia ateniense, ele era um sujeito que tinha orgulho de ser dono de sua própria vida e de fazer da forma como ele achava que ele devia fazer. Ele achava que ele tinha que conhecer matemática, conhecer geometria, conhecer uma série de coisas do mundo. E ele jamais se submeteria ao saber de um outro, porque isso seria da função do escravo, não do homem livre. Eu vou dar um exemplo um pouco banalizado aqui, mas um grego, os gregos dividiam, em geral, a personalidade em 4 tipos. Então, as recomendações dietéticas daquela época poderiam ser mais ou menos essas. Se você é um tipo psicológico sanguíneo, tinham 4 tipos psicológicos, recomenda-se que no verão você coma mais frutas, pratique menos sexo e que você sempre encontre o equilíbrio. O equilíbrio era uma qualidade muito importante para o homem grego. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma frase do Sócrates, que é citada pelo Platão, e é segundo Foucault aqui. Eu nunca encontrei essa frase no próprio Platão. Mas ele dizia o seguinte, que cada um se observe, que observe a si próprio e anote que comida, que bebida, que exercício lhe convém e de que maneira usá-los, a fim de conservar a mais perfeita saúde. Se vos observardes desse modo, diz Sócrates a seus discípulos, dificilmente encontrareis um médico que possa discernir melhor que vós próprios
o que é favorável à vossa saúde. Então, estou dando aqui uma geral de como era mais ou menos na antiguidade a questão da dietética, né? Que estava ligada à arte do bem viver e que cada um que descobrisse aquilo que era melhor para si. Eu vou fazer grandes saltos na história para chegar na atualidade. Quando a gente entra no cristianismo, o cristianismo ele vai propor uma dietética, uma prática do sexo e do viver, não em forma de reflexão, que era a prática da antiguidade, mas em forma de atividade. Ou seja, ele vai regular, delimitar temporalmente a atividade sexual, determinando o que é proibido e o que é permitido. Não só a atividade sexual, também a comida, né, o comer. Ele tem uma lógica binária, proibido e permitido. E para todas as pessoas, sem nenhuma discriminação, não importa se você é homem, mulher, criança, adulto, o que é permitido e proibido é generalizado para todo mundo. E não vai levar mais em consideração variações sazonais e outras variações. Então, as formas e os cuidados com o corpo e com a alimentação passam a ser totalmente generalizados. Vou fazer mais um salto para a gente chegar no século XIX, que começa a nos interessar um pouco mais, porque, de certa forma, vai ligar com as histéricas do Freud, né? Então, quando a gente chega no século XIX, a mulher, no século XIX, ela vai ser vista como uma eterna doente. Ela é considerada uma pessoa frágil. As mulheres são frágeis. E porque elas são frágeis, elas não podem trabalhar, elas não podem se expor ao tumulto das ruas e à vida noturna, elas não podem fazer muitos esforços, não podem estudar muito também, e muito menos excessos sexuais não são permitidos às mulheres. Claro que isso daí tem um recorte, porque é para as mulheres burguesas, né? Não para as outras classes sociais. Mas o que é interessante é que a medicina da época, ela apresentava as etapas da vida feminina como uma sucessão de crises temíveis, terríveis, independente de qualquer patologia. Então, além da gravidez e do parto, a puberdade e a menopausa eram consideradas provações perigosíssimas. A menstruação era entendida como feridas dos ovários que abalam o equilíbrio nervoso. É tudo muito exagerado, né? As estatísticas provam, e isso é um dado muito interessante, que as mulheres sofreram no século XIX uma morbidez e uma mortalidade superior à dos homens. Mas, gente, a gente está no meio das guerras napoleônicas. Como é que mulheres morrem mais do que homens numa Europa assolada pelas guerras? E, claro, a mortalidade masculina, em função das guerras napoleônicas, cresceu absurdamente. Mesmo assim, a mortalidade feminina conseguiu ser maior ainda do que a masculina. E, na época, a opinião pública e os inúmeros médicos, eles incriminavam a fraqueza da natureza feminina, a causa biológica eterna e universal que justificava esse fatalismo insuperável. Mulheres estavam destinadas a morrer. A mortalidade das meninas a partir dos 5 anos em todos os países ocidentais no período oitocentista aumentou. E aqui as causas se confundem com as precauções. Em função dessa justificada fragilidade feminina, o que se dizia era o seguinte: a vida, as meninas tinham uma vida muito menos saudável do que os meninos. Elas tinham uma alimentação insuficiente, porque elas precisavam de uma alimentação muito leve. Então, a exclusão de carnes vermelhas na dieta das meninas era um hábito corrente. Como elas eram muito frágeis, elas não deviam fazer nem muito exercício e menos exercício físico, né? E menos ficar muito exposta ao ar puro. Então, elas viviam trancadas em casa. E elas também tinham uma frequência baixíssima de banhos em nome do pudor. Em geral, era um banho uma vez por mês,
depois do período menstrual. Além de uma negligência maior nos cuidados maternos e uma acolhida um pouco menos calorosa desde o nascimento. Eu estou aqui citando a Maria Rita Kell, que cita outras autoras da época, né, que foram estudar as estatísticas dessa época. Agora, então as meninas morriam mais, elas eram as eternas doentes, né, e como elas morriam mais, elas tinham que ter mais esse cuidado ainda, e uma coisa ia reforçando a outra. E não é à toa, gente, que a histeria de conversão vai crescer enormemente nesse período, no período vitoriano. Porque o discurso médico contribuiu muito para que essas mulheres expressassem seus sofrimentos por meios de sintomas e sinais que mimetizavam doenças físicas, já que elas eram mesmo as eternas doentes. Como é que elas iam se expressar? A histeria de conversão passa a ser uma forma de expressão. E o que a gente vai começar a entender melhor é que isso vai revelar condições sociais e a subjetividade da época. Eu acredito que se a gente não consiga fazer assim, um desvendamento muito profundo do que são os sintomas de uma época, pelo menos a psicoplastia dos sintomas, a gente consegue chegar nelas, né? E essa psicoplastia dos sintomas, ela é um resultado do entrelaçamento dos níveis sociocultural, intrapsíquico e psicopatológico. E, de certa forma, a gente vai além dos conceitos clássicos de neurose, perversão e psicose. Quando a gente começa a estudar esses campos culturais, a gente vai problematizando a relação entre a psicogênese infantil e uma psicogênese cultural. E acho que isso fica mais claro quando a gente começa a falar agora no século XX, no final do século XX, pelo menos, começo do século XXI, nas novas patologias. As novas patologias, que a gente chama em psicanálise, né, elas problematizam essa psicogênese infantil e a psicogênese cultural. Acho que não dá mais só para falar em psicogênese infantil. Mas é isso, gente. Se antes a mulher era uma eterna doente, né, hoje ela é uma eterna gorda e feia, independente do seu peso e da sua medida. E isso revela que os cuidados com o corpo e com a alimentação se confundem com agressão. Também revela que o corpo não cabe mais no corpo. E esse sentimento de inadequação que a mulher tem, vai restringindo ela na circulação, no espaço social. A mulher vai tendo medo de estar na vida pública, medo de se apresentar. É uma estratégia de dominação, por meio da desvalorização dos corpos das mulheres, embora a gente também reconhece que existe um encolhimento da sociedade patriarcal e que cada vez mais homens sofrem dos mesmos sofrimentos que as mulheres costumavam sofrer. São sofrimentos ligados à autoimagem e à insatisfação corporal. É muito raro nos nossos consultórios encontrar alguém que não se sinta inferiorizado pela aparência, revelando inúmeras e frustradas dietas, cirurgias plásticas frequentes e tratamentos mágicos de rejuvenescimento. A gente está diante de um campo que é repleto de conflitos internos e externos. Esses conflitos externos, em geral, são com familiares, né? E que produzem discriminação entre cuidado e agressão. Um dos meus achados na minha pesquisa é que nesse campo da mentalidade de dieta e das questões com alimentação, é indiscriminado o cuidado de agressão. E acho que é por isso que muitos autores trabalham com a ideia de uma mãe invasiva, que invade, né, o espaço físico e mental das filhas para poder controlar a alimentação delas. Aqui entra a questão da agressão, né? Agressão e cuidado são tão indiscriminados que é difícil para o sujeito saber se é uma coisa ou se é outra.
Vou aqui lembrar também um artigo da Marion Minerbo e do Fábio Herman, que vai mostrando como os complexos morais foram migrando da sexualidade para a dieta, como o Fábio Herman e a Marion Minerbo lembram, da cama para a cozinha ou da cama para a mesa. Esse controle, né, das formas dos corpos e da sensibilidade, ele impõe ideais sociais. Então, a gente tem uma nova moralidade, que é essa moralidade que migra do sexo para a cozinha, para a mesa. A gente tem essa mentalidade de dieta impondo, né, uma nova forma e também impondo, inclusive, uma sensibilidade para si mesmo. Que mais que eu acho que é importante a gente falar? A própria forma... Estamos terminando? Então, só para terminar, eu tenho mais coisa, mas depois na discussão eu vou falando que a própria forma da gente ver o nosso corpo mudou. O homem foi expulso do corpo. Então, o corpo passou a ser alguma coisa que você pode modificar, como se fosse uma imagem virtual, como se fosse, sei lá, uma coisa que não sou eu. É alguma coisa que eu olho e eu posso fazer uma intervenção e posso medir esse corpo, como eu media uma máquina na era industrial, inputs, outputs, calorias, músculos, o corpo passa a ser uma entidade própria. Mas depois a gente continua. Isso. Obrigada, Luciana, parabéns. Bom, vamos aguardando, então, as questões, né? Vamos chegando ainda, e enquanto elas não chegam, eu gostaria, então, de parabenizá-las, né? Tanto a Luciana como a Paula, pela sintonia que a gente percebe do pensamento psicanalítico e da prática clínica de vocês. No quê? Que sintonia é essa que eu percebo, tanto nos textos de vocês, como também na fala hoje, não é? Que é essa sintonia no pensamento e na prática clínica, na desconstrução dos estereótipos de poder político, cultural e científico, que são asfixiantes, não é? Na abordagem da constituição da subjetividade e no sofrimento humano também. Então, vocês me trazem uma esperança de uma nova psicanálise que tem ainda um campo de abertura e de expansão nessas questões, para tirá-la desse engessamento de um paradigma totalmente preconceituoso, culturalmente, politicamente e até talvez cientificamente também na própria psicanálise. Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso? Pode falar, Paula, depois eu falo. Vocês me escutam bem? Bem. Luciana, eu tive acesso ao seu texto antes, né? Eu achei o texto excelente e achei bastante curioso porque a gente está de formas muito diversas, experiências muito diversas, né? A gente está problematizando a incidência do campo social sobre os corpos dos sujeitos, né? E como é que isso vai reverberar nas metabolizações psíquicas, né? Eu, puxando a sardinha aqui para o meu lado, uma das coisas que sempre aparece quando eu estou discutindo a questão da transexualidade é que a gente toma um pedido de mudança corporal do transexual geralmente como um indício de psicose, né? Hoje não mais, tem bastante teoria, inclusive na própria psicanálise, pensando isso, tentando pensar isso de outras formas, né? Porque empiricamente, inclusive, nem sempre isso fica evidente. A gente está lá, está com um sujeito que está pedindo, por exemplo, uma transformação genital, né? E não se mostra como psicótico, né? Mas a gente tende a patologizar esse pedido, né? Para nós ele fala de recusa de realidade, recusa da castração, etc. Nas nossas categorias, as categorias que vêm mais espontaneamente são essas, para pensar essas situações, né? Enquanto que, por outro lado, a questão das intervenções estéticas no corpo não são geralmente pensadas desse jeito, né? Então,
Você está com essa pesquisa há muito mais tempo, mas eu me lembro, por exemplo, de um dado surpreendente, do número de cirurgias plásticas que o brasileiro faz, né? É uma coisa surpreendente em relação ao restante do mundo. Acho que a gente perde para poucos outros países, né? Então, Somos o primeiro do mundo. Somos o primeiro do mundo. Olha só. Eu não tenho intervenções estéticas. Desculpa te interromper. Não. Você está complementando o que eu estava lembrando aqui precariamente só. Então, mas a gente não tende a pensar essas intervenções de forma tão radical quanto a gente pensa na questão dos transexuais. Obviamente que não é qualquer coisa uma intervenção genital, né? Mas o Preciado, como vários outros pensadores, falam também do quanto a gente centraliza a genitalidade, né? E dá uma importância para a genitalidade que também precisa ser, se não mudada, pensada, né? Enfim, esse é um ponto de encontro aí dos nossos textos, a questão da intervenção no corpo e como isso fala das nossas relações com a realidade, né? E como a gente interpreta essas relações com a realidade em cada um dos sujeitos que se apresenta para a gente, de formas distintas também a partir da categoria de intervenção das quais eles falam, né? Enfim, esse aí é um ponto para a gente conversar, pensar. Paula, as intervenções estéticas, elas ainda chamam a atenção porque você ainda pensa numa coisa cirúrgica, tem um certo... é maior, né? Eu penso em intervenções menores, mas não menos agressivas ou não menos orientadas pela loucura, entre aspas. A gente, uma dos resultados da minha pesquisa foi que cada vez mais a gente começou a controlar o que o sujeito come. Então, a partir da modernidade, a forma de comer, ela se altera profundamente em função dessa mentalidade de dieta, que é uma forma de controle do corpo, mas muito mais sutil do que uma cirurgia estética, digamos assim. Então, as dietas, elas têm um tal grau de intrusividade na vida das pessoas que elas dizem o que a pessoa tem que comer a cada 3 horas. E, inclusive, escolhem o que você vai comer, a marca do que você vai comer. Então, de manhã você deve comer um pão de tal marca, meio não sei o que, de não sei o que lá. Ao meio-dia você come uma cenoura ralada, às 2 da tarde. Eu estou aqui sendo caricata, obviamente, porque até a caricatura faz a gente ver o absurdo que até é engraçado se não fosse verdade, né? Então, esse grau de interferência que não é da cirurgia estética, ele é muito mais sutil, ele passa a controlar a tua fome, supostamente a tua saciedade e a escolha do que você deve comer. É claro que esse controle não funciona, porque se ele funcionasse, a humanidade tinha emagrecido, ela não tinha engordado. Né? Se as dietas funcionassem, nós estávamos todos muito mais magros. Todo mundo faz dieta e as pessoas continuam engordando e controladas, né? Cada vez mais. Aí os controles são inúmeros. Todo tipo de controle da ciência, da medicina, da indústria de alimentos, da indústria da moda, da indústria estética, todas as indústrias, elas vêm para poder controlar a nossa sensibilidade, que é controlar a fome, a saciedade e aquilo que você gostaria de comer para matar a sua fome. Por isso, Paula, eu comecei a pensar num tratamento, porque a forma como eu entendo a psicanálise, eu dividi essa questão em psicodinâmica e psicomecânica da alimentação. A psicodinâmica ligada à alimentação, os psicanalistas conhecem. É o que a gente já faz, digamos assim. As relações mãe-bebê, com a cultura, com toda a nossa história ligada à sexualidade, ao medo da sexualidade, que está muito ligada ao problema do engordamento, digamos assim.
Essas coisas a gente conhece, mas a psicomecânica da alimentação a gente não conhece direito. Eu que inventei esses nomes, eu tinha dificuldade de poder trabalhar com isso sem dar uns nomes melhores para ter alguns conceitos, pelo menos, que é fome, saciedade, prazer em comer, que os psicanalistas, em geral, não lidam com essas categorias. Então, eu fiz essa separação e, na minha clínica, eu comecei a introduzir essas categorias. Você tem fome? Como é que a sua fome se apresenta? Fome do quê? Como é que você se sente saciado? Para ir buscando, tentar, junto com os meus pacientes, que eles pudessem recuperar esses sinais de fome e saciedade e de prazer de comer que tinham sido perdidos, totalmente embaralhados pela própria mentalidade de dieta, para que o sujeito tivesse mais autonomia. Porque a questão aqui é a mentalidade de dieta versus autonomia alimentar, para que cada um comesse de acordo com o que ele é melhor, da forma como ele bem entender, menos controlado externamente, mais guiado pela própria sensibilidade. E é o que a gente vê muito, né, Luciana, nesses protocolos nos atendimentos dizer assim, centros, né, de controle, centros assim oficiais, inclusive de controle da questão da bulimia, também da anorexia, e também assim nessa insistência, como você falou, dessa técnica, né, mecânica do peso. Você tem que chegar a tanto, ou não pode passar de tanto. Então, é uma conversa muito no nível concreto, sem nenhum pensamento, sem uma interação entre aquele profissional que atende a pessoa que está nessa circunstância e também a relação de percepção das questões, como você está falando, individuais, pessoais, o que é que você gosta de comer, o que você pode comer, não é uma dieta que tem que ser rígida, não é? Em cima do protocolo. Então, esses protocolos que ensinam a pessoa a fazer toda a medição de tudo quanto ela come, quantas calorias, essa coisa muito concreta, não é? Mecânica. E essa coisa dessa sua, você coloca aqui, dessa psicodinâmica alimentar, que eu acho que você vai investigar as questões que estão envolvidas nos conceitos emocionais e nas fantasias que estão envolvidas na questão dos alimentos, na questão de como a pessoa come, o que ela pode, o que ela não pode, pessoalmente, não é? Eu acho muito interessante isso que você coloca. E essa coisa que hoje o pecado, a culpa, está no comer. Antigamente era no sexo, hoje é na comida, como você falou, que sai da cama para a cozinha, não é? Muito bom, achei muito interessante, não é? Acho que o que me incomodava, Elza, era ter uma resposta psicanalítica para esse problema, que era faça dieta, que era antipsicanálise. Então, você tinha uma queixa em relação a um problema e a única forma de pensar esse problema era antipsicanalítico. E a própria nutrição, até hoje, ela trabalha muito mais com dieta, embora hoje haja outros tipos de tratamento nutricional. Você entrega um papelzinho lá com uma quantidade de calorias, obviamente isso não funciona. E não funciona para todo mundo. Pode eventualmente funcionar para um ou para o outro, aumentando a capacidade dele de controle. Mas a longo prazo isso é o tempo perdido e mostra a nossa incapacidade de pensar. Porque é um pensamento operatório, concreto. Não tem uma representação simbólica do significado inconsciente, fantasioso daquela situação que a pessoa está envolvida, né? E nas relações também, não só com a comida, nas relações familiares também,
não é? Porque tem famílias que se orientam muito em cima disso. O que você vê hoje nessa obsessão pela alimentação como é que a gente fala assim, low carb, low carb. Então fica uma obsessão que você tem que diminuir de qualquer jeito o carboidrato. São coisas assim que são organizadas em algumas pessoas de maneira muito obsessiva. Então aumenta a questão obsessiva e a fobia também. Não posso com isso, a paranoia, o que vai acontecer se eu sair desse protocolo, percebe? Então vira uma coisa extremamente alienante, não é verdade? Penso que é o que acontece, não é? É difícil pensar desculpa, Luciana, difícil pensar essas coisas sem recorrer à noção de alienação dos sujeitos, né, ou de servidão voluntária, né, da contemporaneidade, porque o peso do ideal internalizado é muito evidente, né? O esforço psíquico que o sujeito tem que fazer para responder a um ideal, e achei muito interessante essa proposta que você faz da psicomecânica, porque ela passa também por uma apropriação da nomeação do próprio corpo, de forma mais singular, né? Quando você diz, quando você sente fome, fome do quê, etc., eu pensei também em como, nesse momento, o sujeito está podendo pensar o próprio corpo de forma mais singularizada, né? Bom, eu sei o que é a categoria fome, eu sei o que é a categoria magro, mas faltou esse pedaço que é pensar a minha relação particular com essas nomeações, né? Chama a atenção, como na questão da alimentação e da relação com o corpo, né? Eu poderia extrapolar para pensar também um pouco mais a minha temática, como está presente essa relação de servidão, né? De servidão a um discurso externo, a um discurso ao qual o sujeito fica submetido e muitas vezes escravizado, né? E aí nosso trabalho clínico passa por uma investigação, uma construção, uma nomeação da singularidade daquele sujeito na sua relação com o seu próprio corpo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O que me interessou, eu estudo algumas feministas que nos anos 70 são feministas e psicanalistas que começaram a perceber essa relação, isso nos anos 70. Foram elas que começaram a desenvolver um tratamento que pudesse dar conta da mentalidade de dieta na clínica. E elas dizem que enquanto as mulheres, como elas eram feministas, né? Enquanto as mulheres passam o tempo todo pensando como perder alguns quilos, e a privação de alimento, ela causa compulsão. É a própria privação que causa compulsão. E causa, ao mesmo tempo, essa coisa de que você fica pensando em comida. Eu não sei, vocês já devem ter atendido pacientes que, em função da privação, ficam pensando em comida o tempo todo e não cabe mais nada na cabeça delas. Para essas feministas, isso é uma estratégia de controle das mulheres. Uma estratégia clara da sociedade. Eu não acho exatamente que é uma estratégia objetiva, eu não tenho esse grau de pensamento, mas que é uma estratégia clara de transformar as mulheres em uma coisa cada vez menor, digamos assim, porque uma mulher que passa o tempo todo pensando no que ela pode ou não pode comer, não tem tempo para mais nada. Então, tem aí um controle que é além do controle do corpo, que é o controle da mente das pessoas, né? Para poder atingir o tal do corpo idealizado, que nunca vai ser atingido, e uma estratégia de dominação social. Agora, eu posso fazer uma pergunta para a Paula, Elza? Ou tem perguntas aí rolando? Lógico, é muito bom, evidente. A Paula para você também, claro. Eu tenho uma curiosidade, como é que você pensa a questão da identificação nessa construção aí do gênero? Como é que entra a identificação?
Luciana, acho que a identificação ou as identificações talvez sejam a categoria mais fundamental da psicanálise para pensar como o sujeito constitui gênero, né? Essa é uma conversa que convoca muito a ideia de identidade, né? Sempre que a gente está falando de qualquer população mais vulnerável e considerada minoria, a questão da identidade vem à tona, né? O Preciado não é um pensador das identidades, ao contrário, você agora que citou, que estuda também as autoras feministas, você deve saber, o transfeminismo ele trabalha com a ideia de desidentificações e não de identificações. Então, na conversa com a questão das identidades, as transfeministas vão dizer, não se trata de criar mais identidades, não é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo desidentificação, ou seja, trabalhar com a ideia de construções muito singulares, que é um pensamento, eu acho, bem interessante, né? Mas quando a gente trabalha com transexuais, por exemplo, né, essa é uma categoria entre outras, o debate sobre as identidades vem à tona. E ele, para nós, é estranho, porque a psicanálise trabalha bastante contra um excesso de identidade, né? Se a gente pensa uma das formas de traduzir o tratamento psicanalítico é que ele proporciona uma desinflação desse imaginário todo sobre identidade do eu, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu controlo isso, eu controlo aquilo. Enfim, tem um eu ali que faz um discurso sobre si, que tende a querer controle, integração, etc., tende a excluir os tropeços e os atravessamentos do inconsciente, e no tratamento isso necessariamente vai ser tocado, né? O que infla tanto, povoa tanto, domina tanto este eu e essa noção de autocontrole, né? Então, a ideia de identidade, para nós, é problemática, né? Trabalhar com a categoria de identidade é um problema, embora na interface com, por exemplo, as feministas ou as militâncias, a gente vai ter que conversar disso de algum jeito. Do lado de cá, a gente tende a pensar muito mais em identificações, como o sujeito vai construindo uma história identificatória a partir dos personagens, dos discursos, das figuras que povoaram a sua construção infantil, né? Então, esse eu não acho que é um ponto de dificuldade. Quando você está escutando um paciente transgênero, vai se apresentar a questão da construção identificatória, assim como se apresenta a questão da construção identificatória numa neurose, né, num paciente neurótico, para resumir assim, campos distintos, grosso modo, né? Mas acho que o pedaço mais espinhoso não é esse. O pedaço mais espinhoso é quando a gente tem uma leitura do caminho identificatório que pode ser preconceituosa no sentido de enxergar necessariamente psicopatologia quando o caminho não é um caminho valorizado ou tomado pela psicanálise como o melhor caminho, digamos, o caminho mais completo, o caminho que indica uma melhor elaboração, e por aí vai. Não sei se era isso como que se você o psicanalista... Não, acho que era isso. O próprio Freud nunca usou a palavra identidade, ele só usava identificação, né? Nunca a gente... Eu nem gosto muito desse termo identidade, não. Eu acho que cada um de nós é uma categoria única, e se essa categoria única não é respeitada na análise, em função ou de um preconceito do próprio analista, fica muito mais difícil para o paciente se encontrar, porque a gente também vai mudando ao longo da vida,
né? Mesmo quando fala assim, mulher e homem, óbvio que nenhum de nós é a mesma mulher, se é que se sentia mulher há 20 anos atrás, e depois de 20 anos, isso tudo é muito fluido, são mais categorias sociológicas do que... Elas não dão conta da gente. Mas eu entendi sua resposta. Eu já tive pacientes, mas crianças que vinham com, entre aspas, um aparente distúrbio de gênero, mas estavam ligadas à identificação, meninos totalmente identificados com a mãe. Então, inclusive, se vestiam, não eram mulher, eles se vestiam igual à mãe, né? E depois o trabalho de análise ajuda a se separar um pouco dessa identificação tão intrusiva e, ao mesmo tempo, como proteção, porque o que eu acho que examino é que essa questão da gordura ou da magreza, a gordura, em geral, ela vem como proteção. É interessante isso. O sujeito, ele está com... O medo leva a pessoa que não sabe se proteger, se colocar no mundo, leva a estratégias de proteção e de defesa muito frágeis. Os sintomas são estratégias de proteção e de defesa muito frágeis, muito paradoxais. Quanto mais o sintoma te protege, mais ele te revela, mais ele revela as causas do que te adoeceu, né? E eu acho que na questão da identidade, quando se torna uma coisa fixa, também. Fica muito claro como a gente trabalha na clínica sempre com essa premissa das multiplicidades, né? Um ponto que o Paul Preciado ressalta, e aí eu acho que a gente ainda vai precisar trabalhar mais, é que na tradução teórica disso, a gente tem uma restrição maior de categorias do que quando a gente trabalha do ponto de vista clínico, né? Então, por mais que a categoria de identidade não funcione para a gente, muitas vezes, na teoria, neurose, psicose, perversão, homem, mulher, funcionam como supostas categorias identitárias. É por onde a gente identifica e digamos, é capaz de pensar um caminho para este sujeito, né? Então, acho que a dificuldade está em traduzir a nossa condição de escuta clínica para a nossa descrição teórica, né? Como faz para chamar um certo modo de funcionamento, sem convocar uma ideia de normalidade, sem distinguir de forma assim muito radical o que é considerado normal e o que é considerado patológico, né? Eu tenho uma pergunta aqui, que é a pergunta, inclusive, do meu filho, do Guilherme Manholer Guedes de Azevedo. Ele pergunta assim: como vocês explicariam a relação, caso haja relação, entre os avanços na liberdade da mulher na pós-modernidade e, ao mesmo tempo, o aumento de um aprisionamento da mesma mulher em relação à estética corporal? Existiria relação entre o aumento de uma liberdade sexual e o aumento do aprisionamento em relação ao corpo? Teria uma culpa inconsciente envolvida na liberdade sexual das mulheres que as mantém presas? Complexo, né? Nossa, pergunta... Eu posso dar uma versão dessa resposta, depois a Paula dá outra. Só assim para complementar, Paula, eu há muitos anos fui me identificando muito mais com a teoria dos campos, que trabalha com uma teoria metodológica do que com as teorias metapsicológicas, porque eu acho que a metapsicologia tem uma hora que ela te deixa muito presa a certas teorias, que eu sei, eu conheço psicanálise, mas ela, né, eu sei como é que funciona, mas acho que ela te deixa muito presa se ela te guiar na clínica. Então, eu acabei indo para uma teoria que pensa a clínica mais metodologicamente, exatamente, talvez, para me distanciar um pouco de uma
de uma metapsicologia que pode vir a se tornar preconceituosa. Não digo que seja, mas dependendo da leitura que você fizer, você vai estar presa num campo preconceituoso. Guilherme, né? Guilherme, acho que eu não sei se as mulheres têm culpa, a sociedade é patriarcal, heteronormativa, digamos assim, e é muito difícil para as mulheres essa libertação. Não advogo uma libertação completa de nada, mas é possível haver maior autonomia. Todo mundo está num campo cultural e a cultura, de certa forma, nos organiza, nos constrange e nos adoece também. Então, acho que a gente troca o senhor, troca a submissão. Você tem mais liberdade sexual, mas agora o seu corpo passa a ser fonte de ódio. É uma pesquisa que, inclusive, tem num documentário chamado Embrace, que é muito interessante, diz que 93% das mulheres odeiam seu próprio corpo. Então, o opressor, ele não está mais fora, né? Ele está dentro, ele foi capilarizado e ele está dentro da gente, de formas muito capilares. Para que odiar tanto o próprio corpo? Porque nós nunca vamos ter o corpo das modelos maravilhosas, mulheres que estão muito, sei lá, quase nem são humanas, são replicantes de tão belas, né? E também que as imagens de fotografia, cinema, tratam o corpo de uma forma que não é mais o corpo, é uma outra categoria, do qual a gente é exposto a isso e a gente quer alcançar esse replicante, esse quase não humano. Então, sim, a gente trocou um senhor pelo outro e é muito difícil se livrar, se é que a gente consegue se livrar, de tantos senhores e de ideais que são tão massacrantes. Mas as mulheres, mesmo assim, vêm se livrando. Isso. E nessa questão talvez, assim, de uma distorção do esquema corporal, às vezes, né? A pessoa se olha no espelho, ela sabe que ela está magra, mas ela se vê gorda, percebe? É uma coisa totalmente de uma alteração, assim, do esquema corporal, e tem uma consciência, mas uma negação dessa consciência. É impressionante isso, né? Agora, eu gostaria, Paula, que você pudesse comentar um pouquinho uma situação, assim, uma questão da sexualidade, da pulsão que inaugura a sexualidade, não é? De acordo com Laplanche, que ele fala que o que inaugura a sexualidade da criança é o cuidado do adulto, né? Dos adultos, do inconsciente da sexualidade do adulto, né? E ele diz, então, que a sexualidade é sempre estrangeira, que ela vem de fora, né? Uma intersubjetiva, através das representações paralisadas dos pais, né? Da cultura familiar, assim, desse sexo psíquico, da importância do inconsciente da mãe e do pai na constituição desse sexo psíquico da criança, né? Que a anatomia imaginária é o destino. Né? Eu acho que é interessante essa colocação, que ele concorda com Freud, né? Na questão da pulsão, né? Como algo que se inaugura através das relações com os inconscientes e as expectativas das mensagens que são colocadas pela família, pela cultura. É isso mesmo? Foi o que eu entendi. Eu gostaria que você expandisse isso um pouquinho, e se eu estiver errada, você me corrige, tá? Obrigada, Elza. Deixa eu só fazer um comentário complementando o que a Luciana respondeu para o teu filho. Eu teria uma resposta muito parecida com a dela, só ressaltando que a noção de liberdade ela é muito complicada, né? Pensar liberdade na contemporaneidade é uma baita questão, né? E muitos autores vão ressaltar o quanto a gente vai se filiar a
mandatos que vêm de fora frente a tanta liberdade, né? Então, supostamente, a gente está no campo de muitas escolhas. Cada um de nós pode escolher, e daí na psicanálise a gente vai problematizar isso, né? Mas o discurso social ofertado para os sujeitos é de grande possibilidade de escolhas em relação à sua própria identidade. Então, você pode escolher o que você vai querer ser. Isso não está mais determinado por onde você nasceu, pela posição social, etc., né? Como antes da modernidade, da pós-modernidade, né? No entanto, esse excesso de caminhos é alguma coisa que convoca o sujeito para o desamparo, né? E aí uma resposta possível é uma filiação muito intensa a uma prescrição externa. E aí a gente vê o sujeito pulando de senhor para senhor, né? Como a Luciana falou. Então, isto vira uma obrigação também, construir, se sentir, ocupar o espaço da liberdade vira uma obrigação, e aí a questão quase volta para a estaca zero. De novo, a gente está na submissão, né? Isso que você falou, Elza, sobre o Laplanche é muito interessante. O Laplanche é um dos pensadores da psicanálise que problematiza muito a questão de gênero, e a teoria da sedução generalizada que ele traz ajuda a pensar muito a questão da constituição sexual marcada pelo outro, né? Ele enfatiza, como autores de fora da psicanálise enfatizam muito também, a participação do outro na constituição psíquica, sexual do sujeito. Na minha leitura de Freud, eu acho que Freud também faz isso, né? Desde da ideia da gente inaugurar o aparelho psíquico a partir da intervenção do outro que ele coloca lá no projeto, né? Precisa que alguém ofereça uma experiência de saciedade para o bebê, fazer a máquina psíquica girar, né? A partir dessa intervenção é que o bebê vai querer repetir a experiência e vai alucinar, e aí a partir daí o psiquismo vai se constituir nessa relação, né? Eu tinha colocado no meu texto também uma outra filósofa, que é a Alenka Zupančič, que tem uma obra de difícil acesso para a gente aqui do Brasil, não tem quase nada traduzido, mas ela tem uma ideia interessante que bate bastante com isso que o Laplanche fala, que é que a sexualidade é precisamente onde o simbólico vacila. Ela vai falar que a linguagem nunca dá conta das sexualidades. E ela está conversando exatamente com esse pedido que vem do campo dos direitos dos LGBTs, que é para sempre acrescentar mais uma sigla, né? Então, isso é uma coisa curiosa. Hoje, a sigla está desse tamanho, olha, LGBTQQIAAP. São todas, eu poderia ler aqui, são todas outras nomeações. E a Alenka está muito de acordo com a psicanálise ao dizer, bom, é importante no campo da defesa dos direitos a nomeação, é importante, porque são sujeitos invisíveis que vão ganhar visibilidade a partir da nomeação. No entanto, quando a gente está trabalhando no campo do inconsciente, é preciso saber que justamente é aí no lugar da sexualidade que a nomeação vacila. Então, nomear tem sentido, é importante, mas não é isso que apazigua o conflito, a virulência, a pulsionalidade do campo da sexualidade, né? Ele não vai cessar de incomodar a partir da nomeação, né? Eu acho que eu entendo a necessidade de nomeação no sentido social, mas eu acho que a gente vai cada vez se restringir, vai ficando careta em vez de ficar livre. Porque você precisa ficar criando categorias para os sujeitos se enquadrarem, quando a questão a singularidade é tão radical que a gente teria que
criar 8 bilhões de categorias e elas ainda teriam que estar mudando ao longo do tempo. Não sei como é que seria isso matematicamente, né? E isso eu acho que é importante a gente lembrar que, ainda que sejamos nós que somos de uma geração, ou que a gente ficou com uma identidade mais organizada no termo mulher, ainda que seja isso, a gente não é a mesma ao longo do tempo. Então, a gente se define como mulher, ou a gente até parece com mulher, mas não. E a mesma coisa para os homens, e acredito que, mesmo nos não binários, também isso seja. A sexualidade é fonte de perturbação, angústia, transformação, e o próprio gênero, que faz parte disso, constantemente. A gente não vai ficar calmo, tranquilo, né, tão rapidamente em relação a isso. Eu concordo. Sim. Eu penso também que pode... pode falar, Paula. Paula, você quer falar? Eu ia só dizer que a sexualidade ela é mais disruptiva do que construtora de identidade, né? Exato. E essa questão da nosologia, né, das classificações, né, das siglas, eu penso que pode ser mais um enquadramento reducionista, né, porque realmente a sexualidade, como você está falando, ela é múltipla, ela não tem fronteiras, já que a gente está falando de fronteiras, né, não existe fronteiras para expansão e movimentação da sexualidade, não é? Porque, no sentido, inclusive, do Freud, né, como uma coisa polimorfa, né, você está sempre com o objeto da pulsão, o objeto de toda essa questão da sexualidade, ou como ele chamaria, talvez, em 1915, dos destinos da pulsão sexual, né, não tem um objeto fixo. Né? Então, não tem. Sempre o objeto pode ser variável. Essa é a grande questão dessa coisa disruptiva da sexualidade, na medida em que ela descolou do instinto de sobrevivência, se abriu um universo de expansão imenso, não é? Que o objeto pode ser variável a qualquer momento. E também a função, né, própria de cada sexualidade em cada indivíduo tem uma representação também que pode ser variável. Não é? Você pode ficar... Eu penso muito nas questões da posição sexual também, porque muitas vezes a pessoa fica um tempo numa posição sexual ligada a uma outra, uma questão do afeto, do amor, né? Ligada a um parceiro que é do sexo oposto, às vezes muda, depois fica ligada a um parceiro do mesmo sexo, enfim, é que não tem muito... assim, muito termo aí, né, definido. Gente, nós estamos terminando, então, só para terminar um pouquinho, eu lembrei de uma música da Elis Regina, não é, que ela fala, porque estamos falando das questões de amor, da questão da pulsão, não é? Em que sentido pode ser uma coisa criativa ou pode ser patológica? E eu lembrei de uma frase dela num livro, numa música meio termo, que ela diz assim: a barra do amor é que ele é meio ermo. A barra da morte é que ela não tem meio termo. E é nisso que a gente precisa trabalhar, não é? Eu acho. Nessa questão da transformação para que o amor possa realmente ter um destino, embora ermo, mas que não seja patológico, não é? Bom, então nós temos mais 5 minutinhos e eu gostaria que vocês, então, fizessem assim as suas considerações, se despedissem, a gente está encerrando, tá bom? Tá bom. Paula ou Luciana, quem quer falar primeiro? Eu estou incomodada que eu fiquei escura. O sol foi embora. Eu fiquei... Acabou o sol aí? Pois é, eu fechei a persiana porque estava muito claro. Oi? Pode falar, Paulo. Obrigada, Luciana. Elza, a respeito desse seu último comentário, né, mas acho que ainda a psicanálise precisa trabalhar melhor as categorias teóricas. A teoria dos campos é uma opção, né,
mas a gente não conseguiu traduzir essa multiplicidade ainda nas nossas categorias de leitura. A gente continua falando em homem e mulher como destinos e ainda tem pouca nomenclatura, sensibilidade para pensar os outros destinos que não de forma patológica, né? Gente, agora eu fiquei escura mesmo. Daqui a pouco, enquanto ficou mesmo, Paula. Mas você não tem um abajur? Eu tenho, eu estou tentando virar ele aqui, mas não está dando aí, certo. agora melhorou. melhor. Então, acho que a gente ainda tem um trabalho aí que tem que ser muito sensível, né, de descrição dos caminhos libidinais, identificatórios dos sujeitos a partir da teoria, de forma a abarcar essas experiências que agora estão mais evidentes, estão mais chegaram para a gente, né? A gente está trabalhando com isso e acho que tem uma certa lacuna aí teórica para ser pensada. Luciana, gostei de ouvir do seu trabalho, eu já conheci um pouco. Esse texto da Marion e do Fábio é um texto lindo, né? É um texto antigo também, acho que tem mais de 20 anos esse texto. Sim. E um título super interessante, a forma como eles vão desenvolvendo ali o deslocamento da proibição. Então, gostei de ter lembrado, acho que faz tempo que eu li esse texto, gostei de ter lembrado dele. Enfim, temos bastante conversa aí na questão de como é que a gente pode ajudar os sujeitos hoje, do ponto de vista terapêutico, nas relações com os seus corpos, né? E como fazer isso sem ser reducionista, né? Sem trabalhar só num polo social ou só num polo excessivamente intrapsíquico. Então, eu acho que eu vou no mesmo sentido da Paula, mas mais para a questão da clínica, não para a questão da teoria, das teorias psicanalíticas, mas pensando que a gente precisa sair dessa clínica padrão que ficou muito centrada na reprodução da clínica da análise didática, que é um problema das nossas instituições ligadas à IPA, né? E avançar numa clínica que seja uma clínica um pouco mais experimental, como era a própria clínica freudiana, que nasce de uma experiência, ela não vem pronta, né? Para poder ter condições de trabalhar clinicamente com uma série de pessoas e situações que a gente não está exatamente acostumado a trabalhar. Então, no meu trabalho, nesse meu mestrado, eu vou falar de técnica ativa, de mudanças de técnica, de ter uma clínica muito mais, com mais jogo de cintura, um pouco desligada mesmo da clínica padrão, para alcançar o paciente, não para repetir a teoria ou para alcançar aquilo que a gente já conhece, mas para ter um alcance efetivo do paciente, porque ao longo do meu estudo, pelo menos com a psicanálise avança quando ela consegue avançar clinicamente. Esses são os maiores avanços da psicanálise. Então, a entrada da análise de crianças, que era feita com tanto medo, a análise de psicóticos, a análise de grupos, de famílias, de casais, a análise, agora hoje, como a Paula está trazendo, a análise desses sujeitos que têm essa questão com o gênero, que têm essa angústia com o gênero, que querem mudar de gênero. É nesse lugar que a psicanálise pode avançar. Não é repetindo o que ela já conhece e consagrando o que ela já faz, porque o que ela já faz já está bem feito, né? Então, o bem feito, ou médio bem feito em geral, mas nesse sentido. Então, do mesmo jeito que a Paula sabe que falta uma teorização para que a gente não chame todos esses sujeitos de psicose ou de psicóticos, porque é um absurdo, é uma violência teórica, que a gente possa ir avançando na clínica e experimentando técnicas e formas de trabalhar que nem sempre a gente está acostumado a fazer. Olha, parabéns às duas, muito obrigada. Então, tchau, tchau. Muito, muito bom. Tchau. Viu? Foi um prazer estar aqui. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, viu, Paula? Adorei conhecer seu trabalho. Tchau, Elza. Obrigada, também. Prazer, tchau, Elza. Também adorei vocês duas se apresentando. Foi muito bom. Prazer estar aqui.